Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mateca. Esse é o nosso terceiro vídeo de revisão para o curso do Enem 2018. E nele quero trazer para vocês um assunto de extrema importância, que é o assunto sobre o quê? Porcentagem. O Enem adora exercícios que envolvam porcentagem, não apenas no cálculo de porcentagens, mas sim também exercícios que envolvem a informação da porcentagem, o símbolo do quê? De porcentagem, que você está vendo aqui nesse canto. Qual que é a ideia da porcentagem, pessoal? Eu vou trazer para vocês que a porcentagem nada mais é que uma comparação de uma fração com o quê? Com o todo. E a maneira com que ela aparece, olhar na forma de porcentagem, faz com que a gente entenda melhor a parte que a gente quer. Tudo bem? Então, desejo a você uma boa aula. Não se esqueça, se você não está inscrito, que você se inscreva, curta, comente. Isso é muito importante, faz com que eu te entenda e eu possa te ajudar, caso você tenha alguma dúvida. Bora lá então? Vamos comigo! Bom, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de revisão do Enem e o tema de hoje será porcentagem. Bom, porcentagem, pessoal, ela é uma fração cujo denominador é igual a 100. E o objetivo maior de uma porcentagem é a gente fazer uma comparação com o quê? Com o todo. Então, uma porcentagem, a gente utiliza ela para fazer de modo mais rápido uma comparação. Então, por exemplo, se você tem um lugar que tenha 500 pessoas, você falar 10% dessas pessoas são do sexo masculino. Então, se você tem lá 10%, então o que isso significa? A cada 100 pessoas, 10 são do sexo que? Masculino. Então, ou seja, se você tem 500 pessoas, 50 pessoas seriam do sexo que? Masculino. Eu fiz uma comparação com o todo. Então, estudar porcentagem é estudar o quê? Uma comparação com o todo. E aí a maneira de você representar a porcentagem é com esse símbolo aqui que você já deve conhecer, que é o símbolo do porcento, tá bom? Então, esse símbolo significa uma divisão por 100, por isso que porcentagem é uma fração centesimal. Então, por exemplo, dizer 5% é a mesma coisa que dizer 5 sobre 100, beleza? É isso que a gente tem. E mais, 0,2% é a mesma coisa que 0,2 sobre quem? Sobre 100. Aí, o que você pode fazer? Você pode transformar isso aqui para decimal. Basta você andar com a casinha duas para trás, ou seja, andar duas vezes com a casinha para a esquerda. Por quê? Porque você tem dois zeros. Então, isso aqui ficaria quanto, pessoal? 0,0 o quê? 5. Observe aqui que eu andei duas casinhas. Aqui estão, ó. A vírgula estava na frente do 5. Uma, duas. A vírgula está antes do 2. Então, se eu andar duas casinhas, vai ficar o quê? 0,002. Bom, aqui é a forma percentual. Aqui é a forma centesimal e aqui é a forma decimal, tá? Então, você tem aí essas três maneiras de representar o quê? A mesma coisa. Aí vai depender do contexto, tá bom? Então, vamos lá, um exemplo bem simples para que você entenda aí como é que a gente vai fazer o uso da porcentagem. Ele fala o seguinte, em uma sala com 40 alunos, temos 16 meninas. Qual seria a porcentagem de meninas da sala? Uma coisa extremamente importante. Porcentagem, pessoal, evitem ao máximo utilizar o quê? Regra de 3, porque não tem necessidade. Trabalhar com porcentagem não tem necessidade de fazer utilização da regra de 3. Regra de 3 você utiliza para razões e proporções. Porcentagem é simplesmente uma fração, ela está sozinha, ela está isolada. Então, o que você vai fazer? Conta com fração. Então, porcentagem, evitem o quê? Utilizar a regra de 3, porque não tem necessidade. Tudo bem? Você ganha um tempo e aí ficar utilizando a regra de 3, você vai perder esse possível tempo que você estaria ganhando. Beleza? Então vamos lá. Em uma sala com 40 alunos, 16 são meninas. Então o que a gente tem? Ó? Eu tenho uma sala com 40 pessoinhas. Dessas 40 pessoinhas, 16 são o quê? Meninas. E aí, qual que seria a quantidade de meninos? Basta você fazer 40 menos quanto? Menos 16, que dá quanto? 40 menos 16? 24. Então, 24 o quê? Meninos. Então, pessoal, se você pegar aqui o 16 e dividir por 40, lembra que eu falei para vocês, eu quero
comparar com o todo, então o que eu faço? Eu pego a quantidade de meninas, que são 16, e divido pela quantidade total. Comparação com o todo, 16 dividido por 40. E aí, como é que eu faço para fazer essa conta aqui? Se eu dividir por 2, o que vai acontecer? 16 dividido por 2 dá quanto? Dá 8. 40 dividido por 2 dá quanto? Dá 20. Aqui, pessoal, vai a minha dica. Duas maneiras de você resolver esta conta. Por exemplo, vou dividir por 2 novamente, ó. Se eu dividir por 2, 8 dividido por 2 dá 4. E 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10. Beleza. Qual que seria o decimal do 4 sobre 10? 4 sobre 10, um zerinho, uma casa. 0,4. Isso daqui é decimal. Como é que você faz para transformar decimal em porcentagem? Basta você multiplicar por 100. Então, ó, para sair do decimal e ir para a porcentagem, multiplica por 100. Por quê? Lembra que você tinha a fração e passou para decimal, você dividiu por 100? Então, o processo contrário, basta multiplicar por 100. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 100, ou seja, 0,4 vezes 100, eu vou ter a continha o quê? 0,4 vezes 100 dá 40. 40 é o quê? Porcento. Tá bom? Então, 0,4 vezes 100 é igual a 40%. Então, o que a gente tem aqui? O percentual de mulheres, ou seja, de meninas na sala é de quanto? De 40%. Essa aqui seria a resposta do exercício. E aí, se você quiser saber a quantidade de meninos, basta você fazer o seguinte, tirar de 100%. Porque se o total é 100%, o meu total é sempre 100%. Então, se você fizer 100% menos 40%, isso aqui daria o quê? 60%. Nem precisa fazer a conta de fração para representar este exercício. Beleza, pessoal? Aqui eu quero fazer uma dica para vocês, é o seguinte, ó, vem comigo aqui nesse cantinho. Observe que você tinha ali 8 sobre quanto? Sobre 20. Você tinha 8 sobre 20. Você sabe que uma porcentagem, o denominador tem que ser 100. Então, você poderia pensar, 20 vezes que número dá 100? Eu quero transformar o 20 em 100. Que número que eu multiplico? Por 5? Então, se você multiplica embaixo por um número, você precisa multiplicar em cima. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o 8 e multiplicar por 5. 8 vezes 5 dá o quê? 40. Observe, você tem 40 sobre 100, ou seja, você tem 40%. Beleza, pessoal? Agora eu vou falar o tópico que é extremamente importante para resolver exercícios, principalmente que envolvem crescimento, decrescimento, aumento ou desconto em exercícios de porcentagem. Vem comigo. Bom, pessoal, aqui é um conteúdo que a gente chama de fator de correção. Esse sim vai ficar bem claro para você a ideia de você evitar fazer regra de 3, porque você não tem necessidade. Então, o que é a ideia aqui? Ó? Você tem dois tipos de fator de correção. O fator que representa o aumento e o fator que representa o quê? O decréscimo. Aí você tem o seguinte, você tem um valor X, ele sofre um aumento de 20%. Então, você tem que pensar o seguinte, olha só, para que você entenda. O valor total, o valor que você está vendo, seria o valor que representa 100%. Então, o valor que representa 100%. Aí, o que acontece? Se um produto tem um valor X e ele sofre um aumento de 20%, quanto que ele passará a ter esse valor? Então, vamos pensar aqui. Ó. Você tem o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo motivacional aqui. Motivacional foi boa, né? Vamos pegar um exemplo motivador. Você tem o seguinte, pessoal. Digamos que você tem uma calça, que você está sonhando por essa calça há bom tempo e você quer comprar ela e ela custa R$150, beleza? Então, você tem uma calça lá que custa R$150. Porém, você fala assim, nossa, eu não tenho esse dinheiro hoje, amanhã eu volto. Só que aí, o que aconteceu? Essa calça teve um acréscimo de 20%. Quanto que você vai pagar nela sem fazer conta de regra de 3? É isso que eu quero que vocês façam. Evite fazer continhas de regra de 3. Então, o que aconteceu? A calça teve um aumento, ou seja, de 20%. Então, quanto que você vai pagar? A continha é simples. Ó, você vai pegar os 150, que era o valor que a calça custava 150. Mais, porque teve um aumento. Um aumento de quanto? De 20%. Mas esse aumento foi em relação ao quê? Ao valor da calça. Então, 150 mais
20% do quê? De 150. Olha para vocês perceberem como essa continha é simples. Ó, o zero do 150 cancela com um dos zeros lá do 100. O zero do 20 vai cancelar com o zero do 100. O que vai sobrar para a gente? Olha só, vai sobrar aqui o 150 mais quanto? 2 vezes 15, ou seja, 150 mais 30. E quanto que é 150 mais 30? 180. Então, a sua calça que você estava namorando ela, com 20% de aumento, ela passou a custar o quê? R$180. Beleza. Porém, pessoal, você foi sortudo. Digamos que aconteceu o processo contrário. Ao invés da calça aumentar 20%, ela diminuiu 20%. Ó, que beleza. Então, o que vai acontecer? Quanto que você vai pagar nesta calça? Então, o que você vai fazer? O seguinte, ó, a calça custava 150, então vai manter os 150. Porém, ao invés do sinalzinho de mais, será o sinalzinho de menos. Então, menos o quê? 20% de quanto? De 150. Olha só, a conta é exatamente a mesma, só que ao invés de você somar aqueles R$30, você vai subtrair os R$30. Então, quanto que isso daqui vai dar? Isso aqui vai ficar 150 menos 30, que é igual a quanto? R$120. É isso que a gente tem em relação a aumento e desconto. Agora vem a grande sacada. Como eu ainda evito toda essa conta que eu fiz em vermelho? Embora ela seja simples, dá para você evitar fazendo o seguinte, o que a gente chama de fator de correção. Observe aqui, pessoal, que você tem aqui o 1,2 e você tem um 0,8 multiplicando esse x. Esse x aqui seria o valor do seu produto, por exemplo, R$150. Então, o que eu estou te dizendo para você? Ó, aqui você pode pensar o seguinte, você tem algo que custa 100%. Depois, ele sofreu um aumento de 20%. Então, 100 mais 20% é como se o seu produto custasse agora 120%. Pô, mas o que significa esse símbolo? 120 sobre 100. Se você cancelar o zerinho, vai ficar o quê? 12 sobre 10. Porém, 12 sobre 10 na forma decimal é andar com a vírgula uma para trás. Então, isso daqui ficaria o quê? 1,2. Olha só esse 1,2 aparecendo aqui. Então, o que isso significa, pessoal? Para você evitar fazer conta, é o seguinte, todo aumento vai ser 1, alguma coisa. Esse alguma coisa é a porcentagem do aumento, 20%, 0,2, ok? Então, o que a gente tem aqui? Se eu pegasse este 1,2 e multiplicasse pelo meu 150, ó, 150 vezes 1,2. Então, eu vou fazer uma única conta, 150 vezes 1,2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Beleza. Zerou, zerou. 3 mais 5, 8. 1. Uma casinha. Olha aqui, R$180. A conta que a gente tinha feito. Observe que eu fiz apenas uma continha. Então, o que é a ideia? Se o seu produto teve aumento de 20%, ele passou a custar 120% do que ele era. Agora, pessoal, se eu tivesse um desconto de 20%, então é como se eu tivesse o seguinte, eu tivesse o meu 100%, só que agora eu vou fazer menos 20%. Pô, mas quanto que é 100 menos 20? Dá 80. 80%, que é igual a quanto? 0,8. Ou seja, se algo tem um desconto de 20%, significa que ele vai passar a ser a quanto? 80%. Então, você pegaria o 150 e multiplica por 0,8, você chega no mesmo resultado. Beleza, gente? Fator de correção ajuda bastante, não precisa utilizar regra de 3 e vamos lá, seja feliz fazendo fatores de correção. Um grande abraço, vamos para os nossos exercícios e até mais! Bom, pessoal, o que a gente tem aqui no nosso primeiro exercício sobre porcentagem? Um exercício até bastante simples, tá? Ele aqui apenas a gente vai utilizar a definição até mesmo do que vem a ser uma fração, do que vem a ser uma porcentagem, parte sobre o todo. Então ele fala o seguinte, ó, o LIRA-A, levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, consiste no mapeamento de infestação do mosquito.
O Lira A é dado pelo percentual, ou seja, pela porcentagem do número de imóveis com focos do mosquito entre os escolhidos de uma região em avaliação. Então aqui, ó, o percentual, tá bom? Ou seja, porcentagem. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o Lira A de 5 bairros que apresentam maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram 14 imóveis, bairro 1 aqui, 14 imóveis em 400, o outro 6 em 500, o outro 13 em 520, 9 em 360 e, por fim, 15 em 500. Ele fala o seguinte: o setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentar o maior índice, ou seja, ele quer começar pelo bairro que apontar a maior porcentagem, o maior percentual. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Aqui consiste apenas de um exercício de fazer o quê? De fazer divisões. Então, por exemplo, você pega lá o 1, você vai fazer o seguinte, você vai fazer 400 sobre quanto? 14, me desculpe, sobre 400. Então, se você pegar o 14 e dividir por 400, vai dar 0,035. Se você pegar aqui o 2, 6 em 500. Se você fazer essa continha aqui, 6 dividido por 500 dá 0,012. 3. Se você pegar o 13 e dividir por quanto? Por 520. Isso daqui dá quanto, pessoal? 0,025. Se você pegar o 9 e dividir por 360, isso daqui dá quanto? 9 dividido por 360 vai dar 0,025. E aí, por fim, se você pegar o 15 e dividir por 500, pessoal, isso aqui vai dar quanto? 15 dividido por 500, 0,03. Beleza, você conseguiu os decimais. Aqui você poderia, por exemplo, agora, lembra que você, para passar para porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, ó, duas casinhas, a vírgula ia logo na frente do 3, ficaria o quê? 3,5%. Aqui ficaria 1,2%. Aqui ficaria 2,5%. Aqui ficaria o quê? Também 2,5%. E esse daqui ficaria o quê, pessoal? Se eu andar duas casinhas, vai ficar o quê? 3%. Então, o que a gente tem? A empresa de dedetização vai começar por aquela que tem o maior percentual. E o maior percentual você observa que é o quê? No bairro 1, ou seja, alternativa A. Beleza? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Um exemplo bastante simples, utilizando apenas a definição do que vier a ser porcentagem. Vamos para mais um. Bom, pessoal, vamos para mais um exercício. O exercício do Enem de 2014. É um exercício, esse modelo de exercício, o Enem gosta bastante, que é um exercício que envolve a ideia de antes e depois, teve um aumento, teve uma diminuição de uma certa medida. O que a gente tem? Ele fala o seguinte, ó, uma lata de tinta com o formato de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostrada na figura. Então, a altura 40 e as bases, um quadrado de lado 24, o quê? Centímetros, tá bom? Ele fala o seguinte, será produzida uma nova lata com os mesmo formato e volume, ou seja, ainda será um paralelepípedo que terá o mesmo volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as dimensões da lata atual. Então, o que acontece, pessoal? Se você modificar essa lata de modo a aumentar o quê? Aumentar a base, a altura necessariamente vai ter que diminuir se você quer preservar o volume, tá bom? Então, olha só aqui um desenho como ficaria. Bom, então você tem mais ou menos isso. Então, o que a gente tem aqui? A altura antes era 40, a nova altura eu não sei, vou chamar ela de H. Aí, agora que vai entrar o que a gente chama de fator de correção. O que a gente tem, pessoal? Antes, a lata a base era de 24 centímetros. Teve um aumento de 25%. Então, qual é a continha que você faz? 1,25 vezes quanto? Vezes 24. Aqui, lembre-se sempre, evite fazer conta desesperadamente, ansioso. Não, vamos ter paciência.
Aqui, 1,25 é a mesma coisa que 125 sobre quanto? Sobre 100, beleza? Porque é porcentagem, 125%. Era 100%, aumentou 25%, passou a ser 120 sobre 100, 125%. Beleza, pessoal? Se eu dividir o numerador e o denominador por 25, 125 dividido por 25 dá 5 e 100 dividido por 25 dá 4. Então significa que passou a ser 5 quartos, né, do que era anteriormente. Então aumentar 25% é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 5 quartos. Aí beleza. A gente tem a ideia do antes e o depois. O que ele quer preservar? Ele quer preservar o volume, então o volume tem que ser o mesmo. Estou utilizando aqui a mesma letra. Antes, o volume era quanto, pessoal? 40 vezes 24 vezes 24. Depois, o volume vai passar a ser quanto? H, que eu não sei, a minha nova altura. Aqui, as bases, já fizemos a continha, vai ser o quê? 5 quartos de 24. Vai ser o quê? 5 quartos de 24. Você vai entender o porquê que eu não fiz essa multiplicação. Então, vai ficar o quê? Vezes quem? 5 quartos de 24 vezes 5 quartos de 24. Aí ele disse que o volume é o mesmo, então eu vou igualar essas duas coisitas aqui. Então, o que vai ficar, pessoal? 40 vezes 24 vezes 24 igual a quanto? H vezes 5 quartos vezes 5 quartos vezes quem? 24, 24. 24 vezes 24. Você já percebeu por que eu não fiz as multiplicações? Olha só o que eu posso fazer com os 24 que tem em cada lado. Posso simplificar. Então, ficou o quê, pessoal, para a gente? Ó, 40 é igual ao H vezes 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse 16 está dividindo, vai passar lá multiplicando. Então, vai ficar H igual a 16 vezes quem? O 40. E o 25 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo sobre o quê? 25. Aqui que está o pulo do gato. Eu quero que você evite fazer conta. O que esse 40 é? Esse aqui era a altura antes. Então, isso daqui era a minha altura antes do quê? Do novo dimensionamento da lata. Quanto que é 16 dividido por 25? Como que eu escrevo isso aqui na forma em porcentagem? Olha só, pessoal, 16 dividido por 25, 25 vezes quanto que dá 100? Observe que 25 vezes 4 é igual a 100. Então, se eu multiplico embaixo por 4, eu vou multiplicar em cima também. 16 vezes 4 dá o quê? 64. Isso aqui, então, é igual a 64%. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, olha só. O H, que é a minha altura, ela é 64% da minha altura anterior, ou seja, de 40. Então, se a minha nova altura é 64% da minha altura anterior, significa que teve o quê? Uma diminuição de quanto? 100% menos 64%, que é igual a quê? 36%. Essa é a resposta para o meu exercício. Alternativa D, de jeans. Beleza, pessoal? Então é isso. Mais um exercício feito aqui por nós. Vamos para mais um. Bom, pessoal, vamos aqui para nosso último exercício dessa série. O que a gente tem? Enem 2014, mais uma vez, ele fala: uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Ele fala o seguinte: uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente sem tratamento para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Aí ele fala: se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa companhia se concretizar, pergunta qual é o percentual de esgoto tratado passará a ser. Gente, aqui tomem muito cuidado. Observe que era o seguinte: 36% é tratado. 36% é tratado.
Aí ele fala, 36% é tratado, então significa que 8 bilhões de litros são o quê? Lançados nas águas. E ele quer que esse 8 passe para 4. Se o 8 diminuir para 4, não necessariamente o que vai acontecer? O 36 vai dobrar, ou seja, vai passar a ser 72 e você vai achar que a resposta correta é a alternativa A. Por que isso não é verdade? Porque porcentagem é parte do todo, você tem que comparar em relação ao todo. Então vem comigo, vamos entender a continha que a gente tem que fazer. Ele fala o seguinte, pessoal, vamos chamar aqui de V o volume de esgoto. Esse volume aqui, ele é composto por duas coisas, pessoal. Pelo volume que é tratado, e pelo aquele que é o quê? É despejado, ou seja, é lançado nas águas. Beleza? Então é isso que a gente tem, ó. O volume de esgoto eu chamei da letra V, ele é composto por duas partes, ele é a parte tratada e a parte que é lançada. Ele fala o seguinte, os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado na cidade é o quê? É tratado. Então significa que esse tratado aqui corresponde a o quê? 36%. Lembre-se que o meu volume total, pessoal, é o meu 100%. Então se eu pegar 100% e tirar 36%, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar 64%. Então, o que esse 64% representa? A quantidade de esgoto que é lançado nas águas. Só que ele disse o seguinte, 64% desse volume é igual a quanto? 8 bilhões. 64% deste é igual a 8 bilhões. Então, o que a gente tem? 64 é 0, o quê? 64, certo? 64% é 0,64 vezes V igual a 8. Então, quem é V? V é 8 dividido por 0,64. Beleza? 8 dividido por 0,64. Como é que você faz essa continha aqui? A continha aqui, o resultado vai ser 12,5, tá bom? Então, 8 dividido por 0,64 é igual ao quê? 12,5. Então, o que esse V representa? A quantidade total de esgoto gerado, ou seja, 12,5 bilhões de litros. Aí ele fala o seguinte, se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo, ou seja, não vai alterar esse 12,5, e a meta dessa campanha concretizar, isto é, ao invés de gerar, ou seja, de lançar 8 bilhões, lançar 4 bilhões de litros apenas, qual vai ser o percentual de esgoto tratado? Tá bem? Então, o que a gente tem? O que eu vou fazer? O que é porcentagem? É parte de um todo. Então, eu vou pegar o 12,5. Se eu tirar o 4, o que sobra para a gente? 12,5 menos 4. Isso aqui é o esgoto tratado. Parte de um todo. Quem é o todo? É o 12,5. Beleza? Então, 12,5 menos 4 dá quanto? Dá 8,5 dividido por quê? 12,5. Posso cancelar as vírgulas, o que vai sobrar aqui? 85 dividido por quê? 125. E quanto que dá essa continha aqui? Isso aqui, pessoal, dá 0,68. E 0,68, como você já sabe, é a mesma coisa que 68 sobre o quê? Sobre 100, ou seja, 68%. Então, a quantidade de esgoto tratado vai passar a ser 68% e não 72%, como ele induzia a gente. E a alternativa correta é a alternativa B. Beleza, pessoal? É isso que a gente tem. E finalizamos essa nossa primeira parte sobre porcentagens. Beleza? Um grande abraço para você, a gente se encontra no próximo vídeo.